Fala pessoal, café coberta na área, tomando chá hoje, chazinho. Às vezes eu tenho a impressão que os redatores bíblicos eles não combinaram as narrativas. Óbvio que tem livros que são de épocas diferentes e vão falar de assuntos similares, parecidos, mas tem livros contando a mesma história que possuem inconsistências, tá? Vamos pro Evangelho de Mateus. Vocês estão ouvindo os meus cachorros no fundo? Eu não consigo tirar isso na edição, tá? Então, vamos voltar pro vídeo aqui. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, Jesus ele elege ali os discípulos, os 12, e ele vai falar da missão dos discípulos. Ele dá poder aos discípulos para curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. E ele fala desse comissionamento, de como que seria ali a missão dos discípulos, né? De anunciar o evangelho, não possuir ouro e prata nos vossos cintos, não ter duas túnicas, não ter duas alparcas, duas sandálias, e de cidade em cidade, aldeia em aldeia. E um trecho que é interessante, eu vou projetar aqui na tela, vocês vão ver comigo aqui, está no capítulo 10, versículo 23 de Mateus, a letra B do versículo está grifado aí de verde na tela. E ele fala, né, que os discípulos teriam perseguições ali, os evangelistas iniciais ali teriam perseguições. E ele fala assim: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque, em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. O Filho do Homem é um título de Jesus. Jesus é o Filho do Homem. Muito bem. Já lá em Mateus 24, que fala do sermão profético e do princípio das dores, ele fala algo um pouco diferente. Vamos para lá, pro capítulo 24, que eu vou trazer. Eu não vou ler o capítulo inteiro, vocês podem ler depois, né? E comparar, tirar as próprias conclusões. Eu sei que vai ter gente tecendo explicações aí um tanto quanto alegóricas ou espiritualizadas. Enfim, eu prefiro ser fiel ao texto. Vamos lá. Mateus, vamos aqui em livros, Mateus, capítulo 24. Vamos para, primeiramente, o versículo 3. Primeiramente, o versículo 3. Eu vou dar uma grifada aqui só para facilitar. Tá aí na tela, Mateus 24, versículo 3. E diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ok? Então, os discípulos, essa passagem é conhecida como o sermão profético, que vai falar do princípio das dores e vai falar do fim do mundo, tá? Aí Jesus vai e fala: olha, eu não vou ler o capítulo todo não, vocês podem ler. Ele fala: ó, vocês têm que ter cuidado, vão aparecer falsos profetas, falsos cristos. Desculpa. E se vocês ouvirem dizer que ele está dentro da casa, não vão ver, não vão encontrar com ele. Se ele estiver no telhado, não vai atrás, porque como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele vai falando lá e tal, todas
as, os sinais que apontariam para a vinda do Filho do Homem. E ele tem uma passagem um tanto quanto peculiar e que se contradiz com Mateus 10. Vamos grifar aqui também, que seria o versículo 20 e... Não, desculpa. Seria o versículo 14. Mateus 24, versículo 14. Que diz assim: Jesus falou de todos os sinais que aconteceriam, e um desses sinais seria o alcance do Evangelho, né? Que o Filho do Homem, olha a expressão, Filho do Homem, viria após estes sinais, né? Então vai lá, diz assim: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Mas em Mateus 10, que nós acabamos de ler, Jesus fala que os discípulos não terminariam de percorrer as aldeias de Israel sem que antes viesse o Filho do Homem. Israel é um ovo, é um país minúsculo. Só que eles não terminariam de percorrer todo Israel pregando o reino, anunciando o evangelho, ok? Só que em Mateus 24 ele fala que esse evangelho teria que ser pregado em todo o mundo. Obviamente que na percepção daquele povo lá, todo mundo era todo mundo conhecido, não se conhecia falar de América, nem nada disso, né? Mesmo assim, todo mundo comparado com todo mundo daquela época, na cosmovisão daquela época, comparado com o tamanho de um país minúsculo como Israel, é bem discrepante. Mas não tem problema. Tem uma outra parte no capítulo de Mateus 24 que piora um pouco a situação. Vamos para o próximo versículo, que seria o versículo 36. Vamos lá. Mateus 24, 36. Está grifado aí. Eu vou ler o 33. Aliás, 36 não, desculpa, o 34. Eu vou ler o 33 também. Dizendo assim: igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas, ou seja, ele está abrindo a porta para entrar. É uma ideia da iminência da volta de Cristo, ok? Mas aí no 34 ele diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, os discípulos estão perguntando quando que vai ser a volta de Jesus, a vinda do Filho do Homem, o fim do mundo. E ele fala que voltaria antes que os discípulos terminassem de percorrer as aldeias de Israel. Aí depois ele fala que teria que ser pregado o evangelho no mundo todo. Aí depois ele fala que não passaria esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Uma geração, dentro da Bíblia, ela tem um tempo de duração de 30 anos. Isso tem estudos teológicos provando isso. As pessoas pegam o versículo 36 dizendo assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Só que assim, não saber o dia e a hora é uma coisa, mas ele deu um intervalo de tempo que voltaria antes que aquela geração, que ele, naquele tempo presente em que ele proferiu essas palavras, ele diz: não passará esta geração. Então, assim, temos alguns problemas para harmonizar esses textos.
Primeiro que Jesus, ele voltou antes do ano 60 DC. Antes, vamos colocar uma margem de erro aí por conta da cronologia. Ele voltou antes do ano 70, do ano 80, antes do ano 100. Então, quem está aqui hoje, em 2024, nós estamos vivendo um inferno. Nós estamos tudo lascado. Ou, essas passagens são altamente alegóricas, espiritualizadas, então não são literais. Se não são literais, a volta de Jesus também não pode não ser literal. Pode ser uma volta ideológica, pode ser uma volta, enfim, no campo das ideias. Gente, não dá para harmonizar isso, porque tem que voltar. Jesus vai voltar antes dos discípulos percorrerem Israel. Não, Jesus vai voltar depois que todo mundo conhecer o Evangelho. Não, mas é naquela geração. Mas aquela geração passaram milhares de gerações na sequência, e Jesus não voltou, o mundo ainda todo não conhece o Evangelho. E falar dos sinais, guerra, rumores de guerra, pestes, tempestades, terremotos, isso aí acontece desde quando o mundo é mundo. Eu te pergunto, Jesus voltou, não voltou, vai voltar? Deixa nos comentários a sua opinião. Pode xingar aí, desde que haja engajamento. Curte, comenta, compartilha. E até a próxima. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.